peguei essa pedra? Ué, mas eu já estava com ela na rodoviária. Aí tive que fazer um esforço para lembrar que eu peguei lá na estrada. Aí eu lembrei, tem que avisar. Aí eu voltei, fui lá na CEMIG e avisei que tinha acabado a energia, mas por muito pouco. Se eu não fico brincando com a pedra, eu teria deixado o pessoal sem energia por alguns dias ou por várias horas, e a fazenda lá sem energia porque não tinha lembrado. Ou seja, a memória, por causa da desatenção, é um dos grandes fatores e que passaram a me prejudicar mais quando eu precisei mais disso, né? Assim, agora, depois da vida adulta, até que na escola ainda consegui, com esses artifícios, com esses vários casos, consegui ser. Mas aí depois, tem 5 anos que eu tenho empresa. E eu continuei tendo empresa, passei a ter empresa, decidi ter empresa, mas com um poder aquisitivo muito baixo, sem poupança, sem nada, só porque tinha um sonho de ter empresa, não me via como funcionário público. Na verdade, tinha um horror a funcionários públicos. Hoje eu enxergo que é porque é a característica minha muito agitada. Eu tinha um certo horror à estabilidade, porque eu me sentia que se eu ficasse em alguma coisa que fosse muito restrita, muito amarrada ali, ia ser aquela mesma tortura da rotina que eu tinha dentro da sala de aula. Então, assim, eu fiz umas 2 provas de concurso público quase por obrigação, por ter um poder aquisitivo, uma renda baixa, querer fazer e me enxergar como inteligente o suficiente para passar, mas sempre tive horror a cargos. Tanto é que eu nunca tive carteira assinada até hoje, tentei muito pouco concurso, enquanto quase todos os outros tentaram, até outros amigos meus passaram e tal, mas eu tinha um certo horror a essa coisa do cargo, da carteira, do vínculo, porque isso me geraria uma coisa de estar subordinado a uma rotina fixa e não poder, e eu tinha um certo até receio de conseguir me dar bem no sentido, você ia se dar bem porque no sentido de ter o seu salário todo mês, mas me dar bem emocionalmente, fisicamente, ser um bom profissional, cumprir bem minha função na humanidade se eu tentasse um concurso público. Então até evitei isso por causa dessa horror à rotina, né, que eu tinha. Então agora, como empresário, e sendo um empresário com pouco dinheiro, microempresário, tendo que fazer muitas coisas, assumir várias áreas da empresa. Então, a contabilidade eu que faço, a diretoria eu que faço, a venda eu que faço, agir tecnicamente também eu. Então, depois que eu resolvi ser, e com a hiperatividade muito alta, típica de um TDAH, eu trabalho, o workaholic assim, a menor dúvida de que eu sou e sempre fui, sempre tive essa característica de ser workaholic. E por que isso? Na verdade, tipo assim, a falta de capacidade de atenção e de foco me levava sempre a fazer muitas coisas, e como eu tinha obrigações de fazer muita coisa, fazer a contabilidade, fazer vendas, fazer algumas coisas técnicas, tudo que era chato eu só conseguia fazer de madrugada. Depois de meia-noite, que todo mundo tinha dormido, não ia ter nenhum e-mail para olhar, ninguém ia mandar nenhum e-mail, ninguém ia me ligar, ninguém ia me interromper, aí eu poderia trabalhar naquilo lá. Então, acabei trabalhando muitas e muitas vezes, até 4 horas da manhã, várias vezes seguidas, ficar sem dormir 3 dias seguidos, porque também tinha a questão e eu não me sentia cansado. Só depois de mais de 3 dias sem dormir é que eu me sentia cansado. Por quê? Porque estava tão ativamente que o corpo não se dava o luxo de se cansar. Assim, se eu quisesse parar, por exemplo, até aconteceu algumas vezes eu querer pegar, então não, eu tenho obrigação de dormir, preciso dormir para descansar, porque alguma coisa deve estar errada e isso deve impactar a minha vida daqui para frente, porque todo mundo fala que sono é importante, eu não durmo, isso vai detonar minha saúde em algum momento, então eu tenho que ir dormir. Mas aí eu chegava na cama, fechava os olhos, ficava 2 horas e meia, 3 horas e meia seguidas, meia-noite. De meia-noite às 3 da manhã, só pensando. Ou seja, eu estava trabalhando, eu estava resolvendo todos os problemas do trabalho e cercando todos eles o tempo inteiro. Então eu ia, levantava e ficava. E quando prestava atenção ao relógio, era a hora de levantar.
Então era a hora que não valia mais a pena dormir, porque eu tinha compromissos com clientes, com outras pessoas, iniciando às 8 horas da manhã. Então se eu dormisse só por 1 hora, iria me fazer mais mal do que bem. E isso aconteceu em N vezes, eu ficar 3 dias seguidos sem dormir, e ainda ficava relativamente bem, porque estava muito agitado, né, muito hiperativo. Mas hoje eu vejo também que o quanto a falta de sono afeta a atenção. Então, se por um lado eu trabalhava demais e conseguia fazer muitas coisas, por outro lado a falta de sono também estava tirando minha atenção. Então, na verdade, eu achava que estava tendo ganhos, mas não estava. Ganhos reais, na verdade, eu não estava. Porque a falta de sono também estava me levando à desatenção e me levando também à incapacidade de fazer essas coisas chatas, rotineiras que tem que se fazer durante o dia. Então, um caso E aí, quando foi que realmente, tipo assim, eu falei que eu tive a entrevista, soube do problema a partir de uma entrevista na televisão que teve e só 2 anos depois que eu fui procurar tratamento para o problema. Por que só após 2 anos? Porque aconteceu um episódio da minha sogra falecer, ela faleceu com 50 e poucos anos, e aí eu notei, de certa forma, a brevidade da vida e a importância de viver bem essa vida e de ter uma vida saudável, que ela podia se extinguir a qualquer momento. Então eu teria que torná-la, de certa forma, não vou dizer normal, mas assim, com uma vida menos agitada, menos horas sem dormir, mais... não estou conseguindo saber o termo direito que eu usaria, mas assim, eu queria ter uma vida mais pautada em uma disciplina. Então parei de falar assim, a partir de hoje não trabalho mais depois, tipo assim, vai ser ocasional eu trabalhar de noite e trabalhar finais de semana. Então fiquei falei assim, não, eu tenho que aprender a lidar a minha vida, saber que todo mundo tem um horário de 8 horas por dia para trabalhar, então eu tenho que ter 8 horas por dia, no máximo ter 10, 12, mas não ter... O que estava acontecendo comigo? Eu estava tendo, em média, e eu fiz essa contabilidade durante um período de quase 1 ano, assim, prestando atenção nisso, eu estava dormindo em média 3 horas por dia e trabalhando todos os finais de semana, praticamente todos, todas as noites, e todos os dias. E mesmo casado, o que acontecia? O que eu fazia era, minha esposa chegava às 8 horas, de 8 à meia-noite eu ficava com ela, e o resto do tempo inteiro eu estava trabalhando. Então, se tirar 3 horas de sono mais 4 horas com a esposa, é 24 horas por dia, menos 7 quando eu trabalhava em casa, menos 7, então eu passava 24 menos 7, 17 horas por dia trabalhando em média. E direto, acordava e ficava trabalhando o tempo inteiro. Eu falei, não, tem que me adaptar. Então, passei a falar comigo assim, não, a partir de agora eu vou tentar ser uma pessoa mais normal. Eu acho que isso deve estar causando algum prejuízo na minha saúde, que eu não sei medir ainda, de ficar muito tempo sem dormir. Provavelmente está causando prejuízos familiares, que apesar de eu estar ali junto, não está passando... Eu cumpro a finalidade em eventos familiares e tudo, toda vez que tem, mas eu acho que eu posso tentar ser normal. Então, tentar ser... A exceção trabalhar no final de semana, a exceção trabalhar à noite, e vou tentar concentrar meu trabalho nas 8 horas por dia. Aí foi um inferno na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha a capacidade de executar as coisas simples do dia a dia durante essas 8 horas. Como eu usava o período da madrugada para fazer isso, durante 1 ano inteiro eu fiquei brigando comigo mesmo. Por exemplo, e eu tenho um senso de dever e de responsabilidade grande, mas, por exemplo, a contabilidade da empresa. Eu não tenho quem fazer, então eu tenho que fazer lançamentos, tal, coisas de pagamentos, de recebimentos, essas coisas assim. Tem que ter o controle. É obrigado, eu sabia da importância, tinha feito curso de contabilidade, sabia do assunto. Aí eu consegui fazer tudo o que era interessante e motivador, que é organizar todas as planilhas, saber qual é a rotina, qual é o procedimento, qual é o processo, como que eu faço o pagamento, como que eu faço o registro, como que eu faço as fórmulas para isso contar direitinho, fiz um Excel todo bonitinho, todo certinho que faz isso aí. A partir do lançamento, o lançamento para mim era assim, eu tentei N vezes fazer os lançamentos, mas eu não conseguia, mas é uma coisa assim, difícil até de explicar, porque assim, eu tentava me dedicar, mas uma coisa que eu via claramente que outra pessoa que não tem o problema faria, e eu tenho N casos de pessoas e de casos desse tipo, faria a coisa, por exemplo, em 8 horas ele faria 100, eu passava 30 horas e fazia 10,
porque toda hora que eu começava, voava, eu saía dali. Como eu tenho, sim, muitas coisas a fazer como microempresário, como essas outras coisas tomavam minha mente. Eu não tinha como, não tinha capacidade mesmo, capacidade que é o termo mesmo, de resolver aquilo. Se eu tirasse os 3 dias e falasse assim, vou parar clientes, vou parar a empresa, não vou fazer isso e ficar os 3 dias. Em vez de eu fazer os 100 nos 3 dias, que seria uma coisa normal de se fazer, eu fazia 5. E estava dedicado àquilo ali. Por quê? Porque ia aparecer alguma coisa para consertar, alguma outra coisa. Eu ia falar assim, não, eu posso ver o e-mail, eu posso responder, mas nunca, por mais que eu quisesse. E aí, tipo assim, o consumo que eu tinha de energia, de força para conseguir fazer aquilo era descomunal para eu conseguir fazer, porque eu não conseguia mesmo. E ficava angustiado, porque falava assim, pô, Kleber, sabendo que tem que fazer, sabendo como fazer, estando tudo lá para fazer, sabendo que tem prazo, você ainda não faz. Olha, já está entrando 2 anos da contabilidade da empresa que você não faz. Aí eu não conseguia. Depois que eu comecei o tratamento, que aí eu fiz, foi diagnosticado mesmo, você é TDA, você tem o transtorno, então TDAH é uma característica sua, vamos começar com a medicação. Teve um período de adaptação de medicação, troca por uma, troca por outra, aumenta a dosagem, volta. Mas enfim, no final de 2 meses já estava com a dose certa, que eu me adaptei a essa dose depois de 2 meses e pouco, e aí resolvi pegar a contabilidade para fazer. Os 2 anos, tipo assim, eu fiz uma consulta no mês. No outro mês, eu estava com a contabilidade toda certinha, ajeitada, e eu vinha tentando ao longo de 1 ano e meio, 2, que era a contabilidade dos últimos 1 ano e meio, 2 para trás. Sempre eu tentava vir a essa atividade e nunca conseguia fazer, por mais que eu soubesse da importância dela. Então teve uma série de benefícios de se tomar a medicação, me ajudou muito nessa questão de conseguir fazer coisas que os outros fazem mais natural. Assim, eu tenho... durante o trabalho, por exemplo, né, tinha um amigo meu do trabalho que ele trabalhava junto comigo, aí tinha coisas de digitação em série de conferência, de o que está escrito com o que está no computador. Aí eu pegava e tentava fazer. Aí tinha 1000 registros para acertar e não tinha jeito, não valia a pena fazer um sistema para corrigir, porque era só 1000, só aquele caso ali, tinha que editar e alguém iria editar. Aí eu pegava, por exemplo, aconteceu algumas vezes casos desse tipo, aí pegava e falei, não, eu vou fazer. Aí dos 1000 registros, eu chegava perto de 100, com uma dificuldade muito grande, um esforço enorme, sabendo que eu tinha que fazer, e levei para um caso específico, eu levei 2 horas e meia, tinha feito menos de 100 registros. Aí foi quando eu resolvi passar para esse amigo meu fazer. Aí, e tendo que conferir, voltar, saber se estava certo, para bater se estava mesmo certo. Nossa, porque eu não conseguia, era tipo assim, olhar, registrar, fazer e dar sequência, sem pensar, pegar, olhar, ler, fazer, pegar, olhar, ler, fazer, pegar, olhar, ler, fazer, sem pensar. Eu não conseguia, demorei 2 horas e meia, não tinha feito nem 100. Aí passei para esse amigo meu, eu creio que uns 30 minutos mais ou menos, sei que foi muito rápido. Antes de eu conseguir me dedicar a outra tarefa integralmente, chega ele com os 1000 prontinho. Não, você não teve cuidado, cara. Você fez errado, só pode estar errado. Não, mas não tem que conferir. Não, não era assim, não era chegar a ler e fazer. Era. Tá feito, Kleber. Você não vê todos os meus trabalhos que eu faço com qualidade? Eu sei que você faz qualidade também, mas tá feito, pode confiar. Não, não é possível. Eu fiquei aqui 2 horas e meia, eu consegui menos de 100, você já fez. Fiz. Aí eu até desconfiei do trabalho e fiz uma formulazinha para comparar. Não tinha um erro no arquivo dele. E ele fez em meia hora uma coisa que em 2 horas e meia eu consegui chegar a 10%. E assim, claramente todo mundo